Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, mas não uma viagem de fé. Será uma viagem puramente histórica. Vamos nos perguntar: quem foi Jesus de Nazaré, segundo as fontes que não estão na Bíblia? É possível provar sua existência usando apenas os registros de historiadores romanos e judeus daquela época? Deixem a fé de lado por um momento e vistam seus chapéus de detetive. Vamos descobrir o que a história e somente a história tem a nos dizer. Para começar, precisamos entender o cenário. Imagine a Judéia no século I. Não era uma nação independente, mas uma província rebelde, sob o domínio do poderoso Império Romano. As tensões eram altíssimas. De um lado, os romanos, com seus deuses e sua administração implacável. Do outro, os judeus, com sua fé monoteísta e um desejo ardente por liberdade e pela vinda de um Messias. Era um verdadeiro barril de pólvora social e político. É nesse ambiente fervilhante que um homem chamado Jesus começa seu ministério. Surpreendentemente, os primeiros a mencioná-lo fora da Bíblia não foram seus seguidores, mas seus adversários, os romanos. O historiador Tácito, por volta do ano 116, escrevendo sobre o grande incêndio de Roma, menciona os cristãos. Ele diz que o fundador desse grupo, Cristo, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Tibério. Para Tácito, os cristãos eram apenas um grupo supersticioso, mas ele não questiona a existência de seu líder. Outro historiador, Suetônio, por volta de 121, menciona um certo Crestus, que causava agitação entre os judeus em Roma. Embora o nome esteja um pouco diferente, muitos estudiosos acreditam que ele se referia a Cristo e ao impacto de suas ideias. Agora, vamos olhar para as fontes judaicas. A mais importante é, sem dúvida, o historiador Flávio Joséfo. Em sua obra Antiguidades Judaicas, escrita no final do século I, ele menciona Jesus duas vezes. A primeira passagem, mais curta e menos controversa, fala da execução de Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Essa menção casual, ligando Tiago a um Jesus já conhecido pelo público, é um forte indício de sua historicidade. A segunda passagem, o famoso Testemunho Flaviano, é mais longa e descreve Jesus como um homem sábio que realizava feitos surpreendentes. O problema é que esse trecho parece ter sido alterado por copistas cristãos posteriores, adicionando frases como "se é que se pode chamá-lo de homem" e "ele era o Cristo". No entanto, a maioria dos historiadores hoje acredita que Joséfo escreveu sim algo sobre Jesus, mesmo que o texto original fosse mais neutro ou até crítico. Mas e a infância e a juventude de Jesus? O que sabemos sobre os anos perdidos entre sua infância e o início de seu ministério? A resposta honesta, do ponto de vista estritamente histórico, é quase nada. As fontes não bíblicas são silenciosas sobre esse período. Elas só começam a falar dele quando ele se torna uma figura pública, um pregador itinerante que atrai multidões. Podemos deduzir, pelo contexto da época, que ele provavelmente teve uma vida comum na Galileia, talvez aprendendo a profissão de seu pai, a carpintaria. Mas, para a história, Jesus só nasce quando sua mensagem começa a ecoar e a incomodar. Isso nos leva a uma questão crucial. Por que Jesus foi considerado uma ameaça? Para os romanos, qualquer líder popular que reunisse grandes multidões na Judéia era um problema em potencial. O império já lidava com várias revoltas e movimentos messiânicos. A pregação de Jesus sobre um reino de Deus poderia ser facilmente interpretada como um desafio direto ao reino de César. Para as autoridades religiosas judaicas, o Sinédrio, ele desafiava interpretações tradicionais da lei e afirmava ter uma autoridade que eles consideravam blasfema. Jesus não era apenas um professor espiritual. Ele era uma figura politicamente desestabilizadora num lugar e numa época extremamente voláteis.
Finalmente, a crucificação. Do ponto de vista histórico, essa é uma das partes mais bem atestadas da vida de Jesus. A crucificação era um método de execução romano, reservado para escravos, rebeldes e não cidadãos, projetado para ser uma humilhação pública e um aviso aterrorizante. Tácito confirma que a execução ocorreu sob a ordem de Pôncio Pilatos, o prefeito romano da Judéia. A acusação provavelmente foi sedição, a de se proclamar rei dos judeus, o que, aos olhos de Roma, era traição. Para o Império, a crucificação de Jesus era apenas mais uma execução de um agitador provincial. Eles não poderiam imaginar o impacto que aquele evento teria na história mundial. Então, o que podemos concluir? Mesmo que ignoremos completamente os evangelhos, as fontes históricas romanas e judaicas pintam um quadro consistente. Existiu um homem judeu chamado Jesus, que viveu na Galileia, ganhou seguidores, foi considerado uma ameaça tanto pelas autoridades romanas quanto por parte da liderança judaica e foi crucificado em Jerusalém por ordem de Pôncio Pilatos. A história não pode provar os milagres ou a ressurreição, pois esses são eventos de fé, mas a existência do homem, do pregador, do agitador, é um fato apoiado por múltiplas fontes independentes e, por vezes, hostis. O Jesus da história pode não ser exatamente igual ao Jesus da fé, mas sua presença como uma figura real que caminhou sobre a terra é um ponto de partida fascinante, aceito pela esmagadora maioria dos historiadores hoje, sejam eles religiosos ou não. E aí, o que você achou dessa investigação histórica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos que exploram a história de forma crítica e aprofundada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.